Olá pessoal, nesse vídeo de hoje, fazendo aqui na neve, numa temperatura não muito agradável, nós vamos começar falando de um episódio em que Sócrates estava na neve. Esse episódio é relatado no Banquete de Platão. E a partir disso nós vamos falar dos estoicos. Nós queremos falar um pouco sobre a ética do estoicismo e quais as lições que a gente pode aprender com eles. Acompanhe. A obra O Banquete de Platão é uma obra na qual diversos convidados que estavam numa reunião social, que a gente poderia talvez chamar de banquete, mas não é exatamente como os nossos banquetes hoje, eles se reuniam, bebiam e discutiam um determinado tema, eles conversavam. Num determinado momento deste banquete, eles começaram a falar sobre Sócrates. Então, um dos convidados começa a dar um testemunho sobre o que ele tinha experimentado de Sócrates no tempo que passou junto com ele, principalmente no período de guerra, porque Sócrates foi um soldado. Então vejam que interessante o que ele fala sobre o Sócrates. E disso, parece-me, logo teremos a prova. Também quanto à resistência ao inverno, terríveis são os invernos ali, entre outras façanhas extraordinárias que fazia, uma vez, durante uma geada das mais terríveis, quando todos ou evitavam sair ou, se alguém saía, era envolto em quanta roupagem estranha e amarrados os pés em feltros e peles de carneiro, este homem, quer dizer, Sócrates, este homem, em tais circunstâncias, saía com uma manta do mesmo tipo que antes costumava trazer, e descalço sobre o gelo, marchava mais à vontade que os outros calçados, enquanto que os soldados o olhavam de soslaio, como se o suspeitassem de estar troçando deles. Então, nesse episódio aqui, eles estão falando que o Sócrates, num determinado inverno, num determinado período em que a geada estava muito grande, o Sócrates saiu, foi ao ar livre, trajando pouca roupa, uma roupa como se fosse em qualquer outra estação, e descalço. Eu estou numa situação bem diferente da de Sócrates agora. Eu não poderia fazer o que Sócrates fez. Eu estou calçado, bem agasalhado. Mas isso chama atenção para um aspecto muito interessante, principalmente quando a gente olha todo o contexto. Porque aqui ele narra esse episódio no qual Sócrates estava na neve, descalço, e os outros soldados olhando, pensando assim, olha, esse cara está zombando da gente. Esse cara quase não está vestido, todo mundo encapotado, e esse cara quase não está vestido e ainda está descalço. Mas antes disso, tem um relato aqui mostrando que o Sócrates, ele não era dado à bebida, por exemplo. Uma das coisas que é ressaltada aqui é que o Sócrates, mesmo quando era obrigado a beber, por exemplo, às vezes numa conquista do exército, todo mundo tinha que beber para comemorar, mesmo quando ele bebia, ele não ficava bêbado, ele não se embriagava. Um pouco antes ele narra também um episódio que esse mesmo jovem que está contando essa história aqui no banquete, ele fala que dormiu uma noite com Sócrates. Ele dormiu, tentou seduzir Sócrates, mas não aconteceu nada a noite inteira. Ou seja, eles dormiram e ele fala, o Sócrates dormiu como se fosse o meu pai, não fez nada. Nem a gente sabe como que era a questão da homossexualidade na Grécia Antiga. Então imagina, um cara bem aparentado, provavelmente, bem mais jovem, não conseguiu seduzir o Sócrates. E mais para frente ele fala também de uma outra oportunidade em que esse jovem ele foi condecorado pelos seus feitos na guerra. Só que ele fala que o Sócrates lhe salvou várias vezes durante várias batalhas. Então ele conversou com os generais e falou, olha, a gente tem que na verdade condecorar o Sócrates, porque ele que me salvou várias vezes, e convenceu seus generais. Mas o que o Sócrates fez? O Sócrates falou, não, fica com a condecoração para você, guarda para você o prêmio. Então, qual que é o retrato que a gente tem aqui, nesse trecho do Banquete de Platão, sobre Sócrates? Sócrates é um cara que tinha um absoluto autocontrole em relação à bebida, ele tinha um autocontrole em relação às tentações do corpo, em relação ao sexo, ele tinha um autocontrole em relação às tentações de honra e também em relação aos aspectos externos, aquelas coisas que não dependem da gente, porque o frio é uma coisa externa a nós mesmos. Então o Sócrates ele mostra esse autocontrole em relação a todas essas coisas, tanto em relação às coisas internas quanto em relação às coisas externas. Bom, e o que isso tem a ver com o assunto do nosso vídeo, mais especificamente que é o estoicismo? O estoicismo é uma corrente filosófica que surgiu no período helenístico. E todas as correntes filosóficas do período helenístico, eles se agarram em um ou outro aspecto de Sócrates.
todas as escolas que surgiram nesse período, elas têm alguma ligação com Sócrates em algum aspecto de seu pensamento. E o que a gente consegue perceber nesse episódio aqui de Sócrates na neve, descalço, é uma característica muito importante do estoicismo. O que o estoicismo, na sua parte ética, vai falar especificamente? Ele fala que o objetivo do ser humano é alcançar a chamada ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. É um estado de felicidade permanente, não é uma felicidade passageira, transitória. Mas é uma felicidade que pode ser, às vezes, melhor definida como uma ausência de perturbações. E como que se alcança essa ataraxia? A ataraxia é alcançada através da chamada apatia, ou no grego a apatheia. A apatia é a eliminação total dos nossos sentimentos. O significado é um pouco diferente do que a gente entende hoje em dia por ser apático, mas de certa forma ele carrega ali uma proximidade. Ou seja, você ser apático, no sentido estoico do termo, é você não se deixar ser guiado ou ser afetado, seja pelo prazer, seja pelo desprazer. Então nós temos aí então a apatia, que é o meio de se alcançar a ataraxia. Sócrates na neve, o que ele mostra é um exemplo da chamada apatia. Ou seja, ele estava ali numa situação adversa, numa situação que não dependia dele, mas ele não deixou que nem mesmo as circunstâncias do clima conseguissem afetá-lo. Em relação à condecoração dos generais, isso era uma questão que podia de fato tocá-lo. Imagina, você, depois de uma batalha em que você foi bravo, você foi corajoso, você salvou a vida de outros companheiros, você ser condecorado. Bom, nada mais natural que isso. Você recebeu uma condecoração porque você foi bravo na guerra. E mesmo assim, o Sócrates ele não se deixa levar por isso. Ou seja, o Sócrates ele mostra um enorme autocontrole em relação às paixões. O estoicismo é uma escola filosófica que encontra ecos até hoje. O estoicismo foi muito importante no período romano, por exemplo. Nós temos pelo menos 3 grandes filósofos estoicos, ou pelo menos 3 grandes estoicos, se a gente não quiser chamá-los de filósofos, que são Sêneca, o Epicteto e o Marco Aurélio, o imperador romano. E qualquer livraria que você entra hoje, sempre tem um livro de um desses 3. A gente sempre encontra livros de Sêneca, livros de Epicteto, livros de Marco Aurélio, porque as lições de vida que eles trazem da ética estoica são lições que nós podemos aplicar hoje. Eu particularmente gosto muito desses autores e sou da posição que se a gente tivesse um controle maior sobre as nossas paixões, sobre as nossas emoções, a gente evitaria muito sofrimento e muitos problemas no mundo. Não só na nossa própria vida, mas também na vida de quem está em nosso torno. Embora a doutrina estoica ela seja muito preocupada com o indivíduo, os estoicos eles tinham uma preocupação um pouco maior com o aspecto político. Os estoicos foram um dos primeiros a afirmar a irmandade universal de todos os seres humanos. Isso era uma coisa muito importante, é uma coisa que depois guarda até alguma relação também com o cristianismo, que afirmava isso, que todos são um em Cristo Jesus. Era uma coisa importante quando você pensa no contexto da Grécia Antiga, no contexto das cidades-estados. Mas embora eles tivessem essa preocupação também com a política, o principal deles é a sua ética. Claro que hoje a ética estoica ela é muito difundida por aí como se fosse uma coisa de autoajuda. Os estoicos tinham um corpo filosófico muito maior, muito mais robusto do que as pessoas apresentam hoje. Isso mesmo que eu falei aqui nesse vídeo agora é somente a parte ética do estoicismo. Mas eles tinham também uma lógica, eles tinham também uma física, por exemplo, e estava tudo interligado. Por exemplo, essa questão da apatia e da ataraxia, isso se liga com uma observação física dos estoicos. Eles falam o seguinte: quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que tudo funciona de acordo com o seu fim, com a sua finalidade, de acordo com a sua essência. Então eles se perguntam, e em relação ao homem, a nós, aos seres humanos, qual é a nossa essência? A nossa essência é a racionalidade. Então nós devemos viver de acordo com a nossa finalidade, que é a razão. É a partir disso, então, que eles têm essa ideia da apatia. Por quê? Porque as emoções, as paixões, elas são uma espécie de perturbação da razão. Nós podemos também nos expressar assim: as paixões, elas são erros da razão. E erros devem ser eliminados. Erros não devem ser moderados. Porque o Aristóteles antes, ele já tinha falado que as paixões devem ser
moderadas. Os estoicos não, eles são mais radicais nesse aspecto. Eles falam, nada de moderar as paixões, elas devem ser eliminadas, porque elas são erros, elas perturbam a nossa racionalidade. Então, quando eles falam sobre essa questão da ataraxia e da apatia, isso decorre de uma questão filosófica de fundo, né, muito mais ampla, mais abrangente. Então é importante salientar isso aqui também para a gente não achar que os estoicos estavam fazendo essa espécie de autoajuda, né, que a gente pensa hoje. E às vezes pode dar até essa impressão também quando a gente lê algumas obras de Sêneca ou de Marco Aurélio, porque os romanos, como eles tinham um espírito muito mais prático, eles não eram tão voltados à teoria quanto os gregos, eles pegaram basicamente só a parte da ética. Inclusive o Marco Aurélio explicitamente fala isso. Ele achava que era uma perda de tempo você se dedicar ao tipo de investigação que os filósofos estoicos, né, antigos, os originais, eles se dedicavam. Então por isso Marco Aurélio vai falar muito mais da ética. Então é isso aí, vamos deixar o nosso vídeo por aqui, porque o meu pé está ficando muito gelado. Foi um vídeo curtinho para a gente falar um pouco então sobre os estoicos e aproveitar que teve a primeira neve nesse inverno aqui e a gente relembrar um pouco esse episódio do Sócrates na neve. Então deixa o seu like no vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e até a próxima, dentro de casa.